Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o golo da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade, minha divina vontade, nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo de hoje, né? Do volume 2, 50, julho, 30 de 1899. Sobre a caridade, sobre a estima da palavra de Jesus. Continuando quase sempre o mesmo, esta manhã, transportando-me Jesus, segundo seu costume, fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias, e o meu amado Jesus me disse. Então, ele não estava julgando suas provas, estava olhando, estava julgando os outros, né? E não estava nem olhando para as suas próprias ações, né? Então, julgar o outro sem corrigir, né? Igual Jesus fala, né? Tire primeiro a trave do olho sua, né? Para julgar o cisco no olho do irmão, né? Então estava acontecendo isso, né? Tipo assim, né? Luísa relatando aqui, né? Então, primeiro, né? Tem correção de si próprio, né? O entendimento, o conhecimento, para depois, né? É igual o Ruth estava falando, né? Porque o conhecimento que o livro do céu nos dá não é de julgamento, né? É, é de julgar a ação, mas em Deus, né? A ação da pessoa, não é julgar a pessoa, a ação da pessoa em Deus, né? Tem o entendimento, né? Porque é o entendimento que vem, né? Que Jesus deixou, né? O meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem, porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma, pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Então, nem é importante. Então, é que Jesus é. Então, o que é importante que Jesus está falando aqui, né? O meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem, porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma. Pelo que acontece, que não se é reto, nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Então,
Se eu julgo, eu defraudo a minha própria alma, né? Eu estou julgando, é, é, mas é porque eu tenho que ser reto com Deus no meu interior, na minha ação, né? E se eu não for correto com a minha ação, com o meu julgar, né? Ah, vai voltar em correções, né? E vou perder a minha graça com Deus, né? É, de não saber julgar, né? É importante demais. Jesus está falando da importância de saber julgar, né? Saber como, né? Através nós temos que ter propósito, né? Ter entendimento, conhecimento, né? Senão eu vou atrair danos para minha alma, né? Depois disso, ele disse: meu único bem já faz tempo que não me dá nem sequer um beijo. E assim nos beijamos. E querendo me corrigir, quase adicionou: minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minhas palavras, porque minha palavra é eterna e santa como eu mesmo, e conservá-la em teu coração e aproveitá-la terás tua santificação, e por isso receberás em recompensa um eterno resplendor produzido por minha palavra. Fazendo de outra maneira, tua alma receberá um vazio e ficarás devedora de mim. Então, a Ruth também explicou, né? Jesus explicando, né? Que desde os primeiros, né? Profetas, né? A palavra que foi o direcionamento, né? Que Jesus, tudo que ele deixou, eu estou ouvindo Valtorta, lendo Valtorta, e Jesus prova os acontecimentos, né? Ele fala às pessoas, mostrando o que os profetas antigos falaram, está se cumprindo, estava ali na redenção, se cumprindo tudo que os profetas falaram, escreveram, né? E ele lê para as pessoas, né? Ele, quando ele reúne as pessoas, ele lê, dependendo da ocasião, do tema ali, né? Porque a gente vê que o tema também é igual que no nosso grupo, né? Parece que tem dia live e ela fecha a semana, né? Sobre a explicação, e às vezes está falando de um tema, Jesus vem, acrescenta, né? Então, Jesus, ele orientava através da palavra, né, do que estava escrito, então, do tema daquele dia, né, e a gente vê aqui o que Jesus está falando, falando para Luísa, né, aqui, ó, porque a palavra dele é eterna, né, a palavra é eterna e santa, como eu mesmo, e conservá-la em teu coração e aproveitá-la terás tua santificação, e por isso receberás em recompensa um esplendor eterno, produzido por minha palavra. Então, a importância de que Jesus o conhecimento, né, através da palavra, através dos escritos, né, é o que nos forma, é o que nos dá essa certeza, né, de estar na verdade, né. É claro que não somos nós, né, é Jesus, né. Com Jesus a gente ele nos direcionar para a verdade, né, a verdade baseada na palavra, né. Que a palavra é eterna e santa, que ele falou aqui, né. Então, na medida que a gente for Jesus nos der algum direcionamento para falar, ou para agir, né, em alguma situação, tem os propósitos dele, né, mas baseado na palavra, no que ele deixou, né, porque o Filho da Divina Vontade, Jesus é infuso e ele ele age, né, pelo Espírito Santo. Ele fala, age no momento certo, né? Tudo tem um propósito e tudo está nas mãos dele, né?
Ele que direciona, então, a importância de ter o conhecimento, de estar unido à palavra, o que ele deixou, né? Ler, né, os conhecimentos, entender para agir, para ele deixar ele agir, né? Porque é Jesus que age em nós, não somos nós, né? Mas para ter a palavra certa, o conhecimento no momento certo, na situação certa, né? O que acontece muito no trabalho da Michelle, nos entendimentos da nossa vida, da minha vida mesmo, né? Nossa vida, de todo mundo aqui é Jesus, ele direciona através se a gente está cheio dos conhecimentos, né? A gente entende, né? O Espírito Santo está ali, né? Nos mostrando, né? Jesus veio esta manhã, o outro, né? Do julho 31 de 1899, né? Jesus veio esta manhã, mas sempre em silêncio. Eu estava contentíssima por ter o meu tesouro Jesus, porque eu tendo a ele tinha todos meus contentes. Ao vê-lo, compreendia muitas coisas de sua beleza, de sua bondade e demais, mas como era tudo mesmo da inteligência e por via de comunicação intelectual, por isso a boca não sabe expressar nada. Por isso, melhor faço silêncio. Então, eu fiquei pensando assim, dar Deus a Deus, né? O que Jesus, a gente sempre tá acontecendo, né? Que acontece na nossa vida, né? O que Ele quer, né? Dar Deus a Deus. Ontem na live, assim, foi muito importante que Jesus revelou, né? Assim, nos ensinou o conhecimento, né? Ele é passado. Jesus nos traz o conhecimento, a gente entende, a gente vive, né? Aquele amor dele, ele nos dá o amor, né? Se a gente tá, ele vem, nos enriquece com o seu amor, né? Pra, e depois ele pega esse mesmo amor, né? Que é dele, mas ele dá ele para nós, né? E quando devolvemos para ele, nos dá, nos mostra que é o próprio amor nosso, né, que é o amor nosso e não dele, assim, é um presente de Deus, assim, de entender que, ele nos dá para devolvê-lo como dele, mas como nosso também, né, junto, né, o nosso, né, para virar o nosso, né, que tudo é nosso, quando ele falou no grupo ontem, tudo é nosso. O céu é nosso, o estudo de ontem, né, tudo Jesus fala para Luísa. Tudo é nosso, né, não é seu, não é de Jesus, é nosso, né, é da criatura e do Criador, né. É muito maravilhoso a gente pensar, então, o que Luísa fala aqui, né, nesse trechinho, né, que essa conexão, né, esse entendimento, né, e de ela compreender, mas é porque Deus, né, que estava revelando a ela, e ela sentir isso tudo, né, dessa beleza, desse entendimento, né, dessa, né, de viver aquele momento, né, daquela comunicação, né, com Jesus, né. Então que ela nem assim, que ela faz em silêncio, porque é um é um é muito no interior, né. O entendimento é muito no interior que ela às vezes não, fica só para ela, né, ficou só para ela. Mas a gente, né, na divina vontade, Deus está mostrando isso, né, essa comunicação nossa com Ele, né, o quanto é importante, o quanto Ele está aqui com nós, né, Ele está agindo, falando, né, e é é é é muito lindo, é muito bom, né, é uma alegria verdadeira, né, de saber que a nossa vida, né, igual ele falou ontem, né,
encher o, eh, o seu nada, quem não preenche esse nada com tudo, né, o nosso nada com tudo que é ele, né, é um é vazio, né, é vazio, é uma pessoa que está vazia, né, vazia do se eu não o meu vazio não é preenchido por Deus, né, por esse amor de Deus, por esse conhecimento de Deus, né, minha vida ela é vazia, ela não tem, a vontade humana ela não traz nenhum entendimento divino, né, nenhum, porque o agir não é com Jesus, né, é por si próprio e poucas vezes, né, nós ficamos só com efeito, né, alguns efeitos, né, com, eh eh, desse amor, nós sentimos poucos, né, os humanos sentem poucos, né, esse amor de Deus, né, porque é alguns momentos, né, ele não é preenchido totalmente, né, o vazio dele não é preenchido totalmente por Deus, né, é um vazio que é oco, né, sem nada, não não tem Deus ali, tem o conhecimento de si próprio, se julga pelos seus próprios suas próprias forças, né, que não leva a nada, né, não é com Deus, né. Amém, filho. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina minha alma e dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Texto do tema 40, Livro do Céu, volume 2, capítulo 50 e 51, de hoje, dia 7 de fevereiro, sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Tá. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus, segundo o seu costume, para fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias ações. E meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem, porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Então, o que Jesus está falando realmente é considerando ainda a santidade das virtudes, porque ele está falando para uma pessoa que ainda não tem, como é que se diz assim, não tem o espírito livre dentro dela, tá? Então, a pessoa que ela se deixa muito ainda levar por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela acha. Ela tem uma visão muito limitada ainda, né? Então, por isso que Jesus está dizendo que para que ela possa ser justa com o próximo, né? Ela não pode olhar, ela não pode pensar, ela não pode julgar, né, a pessoa, porque ela ainda assim não tomou posse de Deus dentro dela. Então ela vê a maneira dela, ela julga a maneira dela. Então é uma pessoa que ainda não se esvaziou, né? Tô entendendo dessa forma. E Jesus está falando, o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem. É porque se ela for olhar, se ela for ver o que os outros estão fazendo, ficar observando, né? Justamente com uma intenção humana, né? Ou com uma visão humana, com uma perspectiva humana, não vai ser justo,
né? O julgamento dela não vai ser justo, não vai ser algo divino, não vai ser algo de Deus, porque só Deus consegue julgar, né, de forma justa, né? Só Ele é justo, só Ele é bom, né? Como diz no Evangelho. Então Deus em nós é que pode, né, tomar essa atitude, mas todas as vezes, né, que a criatura humana ela se usa de uma intenção que não é a intenção de Deus, né, então mesmo nos exemplos que a Aline deu, né, a pessoa que ela quer, ela faz questão, né, de tá julgando, de estar controlando os outros, né, ou ela fica olhando assim a falha da outra pessoa para poder, como é que se diz assim, para poder ferrar com os outros, né? Tem gente que é assim, que é desse jeito. Se o que é que dá na cabeça da pessoa, né, que ela quer ver os outros se ferrando a todo custo e fica observando ali, né, querendo julgar os outros, né, e o pior, né, julgar os outros à sua própria medida. Então, é o que a gente mais vê, né? Mais vê as pessoas que pensam assim. Tipo assim, a pessoa ela não acredita, ela julga, tipo assim, dá um exemplo, ela julga que não é possível alguém viver a castidade, porque ela não consegue viver a castidade. Então ela tá julgando os outros à sua própria medida, né? Ela não tem a medida de Deus. O pensamento dela é pequeno, o olhar dela é pequeno, a cabeça dela é muito pequena. Então, Jesus, ele tá falando, né, para assim, no contexto, né, de uma pessoa que não se esvaziou ainda, né, que ainda tem os pensamentos, os julgamentos próprios, que enxerga pequeno ainda, que vê a situação não da forma que Deus vê, mas da sua própria forma, e que a sua intenção também é humana, né? Eu lembrei da minha antiga chefe, que ela costumava, assim, ficar olhando o que a gente estava fazendo o tempo inteiro, como se ela não confiasse em nós, sabe? Porque ela tinha uma necessidade de controle muito imensa, sabe? Ela queria estar controlando tudo o tempo todo. E isso deixava a gente, assim, muito oprimida mesmo dentro do trabalho, né? É chato ter alguém querendo controlar tudo que você faz, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina a minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar seu trono e sua morada. Tema 40, né? Livro do Céu, volume 2, o capítulo 50 e o 51. 30 de julho de 1899. Sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Então, sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Então, tem que estimar a palavra de Jesus. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus, segundo o seu costume, fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias. E meu amado Jesus me disse: então pensa, eu estou só olhando para o outro, o que o outro está fazendo, e estou deixando de ver o que eu preciso melhorar.
né? Eu vejo o defeito do outro, mas não olho, nem não vejo as minhas ações, né? Então eu tô olhando o outro fazendo algo errado e eu posso estar fazendo a mesma coisa e eu não tô vendo, né? Eu tô só prestando atenção na vida do outro, né? Vamos pensar assim, que Jesus aqui tá falando aqui. O meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem. Porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma. Pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Então vamos lá, olhando ao próximo, então vamos lá. O meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto. Vamos ficar prestando muita atenção. O que fazem? Por quê? Porque olhar, pensar e julgar é o mesmo, né? Então, o problema aqui é só ficar prestando atenção na vida do outro, né? Então, esse é um problema. Então, vamos ver aqui. Porque olhar, pensar e julgar é o mesmo, né? Então, eu fico prestando atenção só na vida do outro, julgando, e não olho nada. Não olho os meus, né? Aquilo que eu preciso melhorar, por exemplo, né? Olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma. Pelo que acontece que não é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Então, é porque aí, pensa, né? Você fica ocupando sua mente só com a vida do outro, né? De vez se ocupar a sua mente com Deus para ser melhor, para você ser melhor para Deus mesmo, né? Porque se você se ocupa com Deus, automaticamente você já vai ser melhor com o próximo, porque Deus vai ser melhor em você para o próximo, né? Agora, se você fica focado na fofoca do outro, a gente vem aqui contar alguma coisa na Divina Vontade, fala, mas vocês contam as coisas dos outros, né? É porque na Divina Vontade, né, foi o que eu entendi uma coisa aqui, né? Por exemplo, tem uma pessoa, né, algum vizinho meu, um parente, que tá fazendo uma coisa errada, né? E aí eu vejo que aquilo tá errado. Mas qual é o problema, né, que Jesus está falando aqui? Quando a gente traz alguma coisa, porque aquele problema, né, aquela pessoa, é, que ela é aquilo. Porque o que acontece no humano, a gente olha a pessoa. Quando a gente está sem estar na divina vontade, a gente olha aquela pessoa, aquele fulano, aquela pessoa, entendeu? Você olha muito a pessoa no individual ali, só aquela. E na divina vontade, quando Jesus traz aquela pessoa, na verdade, ele traz assim pra gente: ó, isso aqui representa todas as almas que têm esse problema. Porque esse problema não tá só naquela pessoa, entendeu? Tá muitas e muitas almas, do primeiro ao último homem, com aquele problema. Então, na divina vontade, Jesus não apresenta a pessoa pra gente, ele apresenta o problema, entendeu? Então, a gente não julga aquela pessoa individual na divina vontade. Então, às vezes a gente fala assim de uma amiga, de um parente, que a gente traz de exemplo, alguém da nossa família, ou até a nossa própria, porque nós estamos trazendo o problema, não aquela pessoa, entendeu? Não é uma coisa assim, nossa, eu tô vendo essa pessoa e ela é assim, sabe? Você não faz o julgamento dela. Isso não convém a nós, nem convém nem a mim. Não é porque eu tô na divina vontade que eu vou fazer julgamento. Eu nem sei. Eu olho aquilo, eu olho aquele problema que Jesus trouxe na divina vontade, porque ele quer trazer a luz daquele problema, ele quer
né? Porque ele traz o orvalho benéfico para todos, contando, falando aquele problema, entendeu? É nesse sentido, né? Então, aqui, quando eu leio, a gente lê isso, eu falo, nossa, mas às vezes na divina vontade, a gente traz uma pessoa e tal, mas é que não é a pessoa. A gente não está olhando aquela pessoa, não está falando, condenando ela, a gente está trazendo o problema que Jesus trouxe, né, na divina vontade, porque ele quer falar daquele problema, porque aquela alma, igual a ela, tem milhões que a gente não tem nem noção, né, tem do primeiro ao último homem que existirá na Terra, né, então é uma coisa da família humana, um problema da família humana, né, se a gente traz uma pessoa que está com um psicopata, quantos psicopatas hoje na Terra existe? Você está entendendo? Quando a gente fala assim, nossa, aquele caso de um psicopata e tal. Estou falando um exemplo bem. Então, eu não estou falando daquela pessoa, né? Agora aconteceu esses envenenamentos aí, né? Tem uns. Estamos falando que é psicopata, mas isso não aconteceu só agora. Não é só aquela pessoa que fez isso. É um problema da família humana. Isso. Isso existe há milhões de anos, né? Então a gente sabe que é muito tempo atrás e vai surgir outros. Então é um problema da família humana que Jesus, né, que, que aconteceu, da vontade humana, que Jesus traz para a gente meditar sobre o problema na divina vontade, porque isso vai gerar, né, vida, vai gerar orvalho benéfico, né? Então é isso, né? Então é essa a diferença que eu vejo, né? Então vamos lá. Depois disto, lhe disse: meu único bem, já faz tempo que não me dá nem sequer um beijo. E assim nos beijamos. E querendo me corrigir, quase adicionou. Olha, Jesus estava querendo corrigir. Minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minhas palavras. Então, o que é mais importante? A palavra. Porque Jesus é o verbo. Porque o que é vida, né? Então, o caminho, a verdade, a vida é o verbo, é a palavra. Conservar as palavras, né? A gente vive da palavra. Porque minha palavra é eterna e santa, como eu mesmo. Olha só, é a palavra de Jesus que é para a gente conservar. E conservá-la em teu coração é da vida. Pensa bem, como que a gente dá vida para Jesus? Como que Jesus vive? Quando você tem a palavra conservada e você dá vida a ela, por que que você dá vida a ela? Né? Então, você tem a palavra guardada no teu coração. Você está passando uma situação no seu dia a dia. E aí vem a palavra de Jesus na sua mente. E aí, vamos supor, você fica nervosa por alguma coisa. E aí vem a palavra de Jesus: não se preocupeis com o dia de amanhã, por exemplo. Aí você olha e você fala assim: ah, Jesus falou, não se preocupeis, então não vou me preocupar, vou me acalmar. Você está dando vida. Você está dando vida para Jesus. Você está dando vida à palavra e, consequentemente, ele é a palavra. Você está dando vida para Jesus, está fazendo ela vida, né? Então, ela está se formando o que? Vida, né? Então, é isso, ele está falando, é mais importante você conservar minhas palavras e prestar atenção nelas, aproveitá-la. Terás tua santificação e por isso receberás em recompensa um esplendor eterno, produzido por minha palavra. Fazendo de outra maneira, a tua alma receberá um vazio e ficarás devedora de mim. Né? Porque você, né? Você vai fazer o que? Vai ficar um vazio, né? Então, aonde você deveria dar vida na palavra, você não tem a palavra. Você só fica com a morte, né? Você não se acalma, por exemplo. Né? A gente está passando, às vezes, por uma situação difícil e alguém vem com a palavra de Jesus e a gente não tem coisa que na hora calma a gente, né? Não tira aquela coisa ruim, às vezes uma palavra, né? E se a palavra de Jesus, ela traz vida, né? Então, penso nisso, né? Então agora eu vou
volume 2, capítulo 51, 31 de julho de 1899. Então não tem título. É pequenininho, vamos ver. Jesus veio esta manhã, mas sempre em silêncio. Eu estava contentíssima por ter a meu tesouro Jesus, porque tendo-o a ele, tinha todos os meus contentes. Ao vê-lo, compreendia muitas coisas de sua beleza, de sua bondade e demais. Mas como era tudo por meio da inteligência e por via de comunicação intelectual. Por isso a boca não sabe expressar nada. Por isso melhor faço silêncio. Então vamos lá, é um pequeno, né? Ela está falando que ela via Jesus, mas o que ela compreende de Jesus é pela inteligência e pela comunicação intelectual, não era por palavras, né? É um entendimento assim só de olhar, né? Só da presença de Jesus, né? Então só a presença de Jesus já nos faz compreender quem ele é, né? Só a presença dele. Então você imagina, você tá de frente assim com a imagem de Jesus, né? De verdade. E aí você consegue compreender só pela presença, né? Como diz, né? A presença ali, a energia de Jesus, ela já vai te comunicar tudo que ele é, né? Assim, eu só pensei assim, pessoas que já viram Jesus, né? Quando elas falam que a paz é absoluta, assim, só de olhar a pessoa, né? Já vi tanto testemunho desse jeito, que a pessoa só de ver Jesus ali e poucas palavras que Jesus fala, pronto, aquilo já transformou aquela alma, né? Aquela alma ali eu lembro de um testemunho que a pessoa falou assim que tudo que ele compreendeu só da presença de Jesus, ele fala que tudo que existe, ele fala tudo que a gente precisa está resumido em uma pessoa, que é Jesus. Então só o pouquinho que ele falou ali com Jesus e que ele viu Jesus, ele compreendeu que tudo se resumia a Jesus, entendeu? Tipo, tudo que a gente tudo que a gente precisa saber, toda a nossa existência faz todo sentido, né? Fez todo sentido só com a presença de Jesus, né? Então, como eu nunca vi Jesus, né? Eu tô buscando na minha mente assim o que eu já ouvi, né, de testemunhos sobre, né? Então, eu imagino. Porque nós contemplamos a palavra, né? Então, nós é o trecho anterior, né? A gente guarda a palavra, contempla a palavra, né? A verdade da palavra de Jesus, né? Mas então é isso que eu entendi desse trecho, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat.
Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 7 de fevereiro. Volume 2, trechos 50 e o 51. Trecho 50, 30 de julho de 1899. Sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus, segundo o seu costume, fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas. E a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias. E meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem. Porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo vem defraudar a própria alma, pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo e nem com Deus. Isso é o que mais acontece, né? É o que mais a gente vê. Esse julgar, né? Esse olhar para o outro com o julgar. É como a Helena estava falando, porque o julgar na divina vontade é totalmente diferente, né? Do que a maioria das pessoas fazem. Porque geralmente o que a gente mais vê são esses julgamentos, né? De estar falando do outro, tal, prestando atenção na vida do outro, tá julgando o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, como o outro sempre está julgando, mais aí que está a intenção no julgamento, né? Porque a maioria das pessoas estão ali para o julgamento de crítica, para querer fazer algum mal, né? Não é com uma boa intenção, não é um julgamento por caridade, para querer, por amor àquela pessoa, pelo bem daquela pessoa, é diferente, né? Ficar ali julgando aquela pessoa, observando o outro, né? Para ver o outro cometer um erro ali, para querer realmente diminuir o outro, não para um bem, né? Geralmente é assim que acontece, né? Para ali destruir ali mesmo o outro, ali né? Julgar o caráter do outro, e, enfim, é o que a gente mais vê, principalmente aí a gente vê nas redes sociais, né? As pessoas sempre julgando os outros, né? A fisionomia do outro, como a outra pessoa fala, como é a vida daquela pessoa, principalmente quem expõe a sua vida, né, nas redes sociais, né? Então, as pessoas estão sempre julgando o outro. Como é a casa do outro, como é que ela vive, como é que ela cuida do filho, como é que... Mas assim, sabe, mas é um julgamento que não é para o bem, né? Para um julgar de caridade, não é, né? Quando a outra pessoa fala, não é por caridade, na maioria das vezes não é. É para derrubar o outro mesmo, né? Com mais intenções, né? Até para a pessoa mesmo se sentir melhor em querer julgar o outro, né? Então é bem complicado, né? E na divina vontade é muito diferente, porque a gente, né, vive isso, né? Essa questão de julgar, né? Jesus já fala no livro do céu, o filho da divina vontade, ele tem, é que eu esqueci o nome que ele fala, mas nossa, eu queria lembrar o nome que ele fala. Essa questão de julgar dele, que ele pode, é como se ele dissesse assim, porque eu não lembro da palavra exata, mas como se ele dissesse assim, que o filho da divina vontade, ele tem ali a liberdade, ele pode ali julgar, né? Mas o filho da divina vontade, quando ele julga, né, quando ele fala, quando ele dá uma correção, quando ele fala com o outro, não é para querer o mal do outro, mas é por caridade. É que nem Jesus está falando aqui, ó, sobre a caridade, né? Sobre a caridade e sobre a estima, né? Então, essa caridade, né? É um julgar, é uma correção de amor, por caridade, para o bem daquela pessoa, né? E não para querer o mal. Então, o julgamento, né, que a gente faz, às vezes a gente dá uma correção, algo assim, e falar algo para uma pessoa, não é
por maldade, não é para que aquela pessoa fique, né, não sei, para acabar com aquela pessoa, destruir aquela pessoa, deixar aquela pessoa mal, não é, né, mas é por amor, né, ali para despertar a alma, para iluminar a alma. E então, assim, é totalmente diferente, né, é a questão da intenção também, né, observar com que intenção a gente está julgando, né, porque é muito fácil da gente acabar, se a gente não prestar atenção em que forma a gente está julgando o outro, né? Tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente pode achar assim, mas na divina vontade a gente tem essa... Poxa, esqueci o nome, que é tanto lembrar, é como se fosse essa liberdade. Como se a gente pudesse julgar, entendeu? A gente pode julgar. Eu quero tanto lembrar o nome. Ai, Jesus. Mas, enfim, a gente pode, né? Tem, vamos dizer, essa posição, né? Por causa que é filho da divina vontade, por causa do próprio Deus, né? Então, a gente pode julgar. Mas, só que a gente não julga assim por maldade, né? É muito diferente. Muito diferente do que a maioria das pessoas fazem, né? E qualquer ação, qualquer coisa que se vê, sem nem... Então, assim, também uma hipocrisia também, né? As pessoas são muito hipócritas também. Gosta de olhar para a vida do outro, né? De estar apontando para a vida do outro, né? Botando 1001 defeitos na vida do outro e sem olhar para a sua própria vida, né? Então, é por isso que Jesus também está falando aqui, ó. Cadê? Olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma, pelo que acontece que não se é reto consigo mesmo. Então, fica naquela hipocrisia de criticar o outro que o outro está fazendo, sendo que ela faz a mesma coisa, né? Ela faz, e talvez até pior, né? Então, assim, ela não é reta, né? Ela não anda na ordem, na retidão, né? Andando ali certinho, fazendo as coisas direitinho. Então, ela finge, né? Tipo, parece que ela tá toda certinha, julga o outro, mas não presta atenção, né? Em suas próprias ações, nas suas próprias atitudes, nos seus pensamentos, nas suas, né? No seu modo de agir, no como você está levando sua vida. Então, leva a defraudar sua própria vida, né? Porque tá julgando o outro, né? Sem ali prestar atenção na sua própria alma ali também, que precisa de uma purificação, de uma correção ali, de ordem, né? E aí Jesus fala, pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo e nem com Deus, né? Então é uma loucura, né? É uma loucura. Aí Jesus continua aqui. Depois disto lhe disse, meu único bem, que é a Luísa, né? Meu único bem, já faz tempo que não me dá nem sequer um beijo. E assim nos beijamos, e querendo me corrigir, quase adicionou. Minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minhas palavras, né? Então, assim, é conservar, guardar no coração, assim como Nossa Senhora, né? É guardar a palavra, né? Não é entrar no vídeo e sair no outro, como ele está falando aqui sobre a caridade, sobre o julgar. Conserva as palavras, porque as palavras de Deus é criadora, né? Criadora e é vida, né? Dar vida, né? E cria na alma. Então, guardar mesmo essas palavras, né? Não só guardar, mas vivê-la, né? Viver, amar essa palavra e pôr em prática essa palavra. É muito importante, né? É isso que ele está falando aqui, ó. Conserva e estima as minhas palavras, né? Estimar é amar, é aproveitá-la, né? É ali, é viver a palavra, né? Porque minha palavra é eterna e santa, como eu mesmo, e conservá-la em teu coração e aproveitá-la, tá vendo? Conservar, guardar no coração essas informações, guardar na mente tudo o que está sendo meditado. Prestar atenção, tomar consciência, entender. Então, conservar no coração é tomar consciência, entender a palavra de Deus, procurar compreender o que ele está falando, né? E não jogar ao vento, assim, entrar no ouvido saidão e não dar atenção às palavras dele. Né? Então, assim, guardar no coração as informações, a palavra que ele está trazendo, os ensinamentos que ele está trazendo, e estimar, ter amor por essa palavra, ao ponto, assim, que essa estima é
nossa, ter zelo, ter cuidado ali, né? Aproveitar essa palavra, tomar posse da palavra, viver a palavra. Não ficar só na teoria, não adianta só conservá-la no coração e não ter amor por ela, né? A ponto de você viver essa palavra, tomar posse dela. É isso que Jesus quer, né? Terás tua santificação, né? Então, só, né, assim, seremos purificados, santos, né? Se a gente, além de conservar, viver a palavra, pôr em prática o que está sendo ali conservado, não só deixar guardado, não, né? Mas pôr para fora essas palavras, vivê-la, né? Torná-la como coisa sua mesmo, porque é coisa nossa, né? Como Jesus falou, não é coisas dele, é coisa nossa, né? É nosso também, né? E ele está dando para nós, então é nosso, né? E, e ao pôr em prática, ao vivê-la, né? Não só guardá-la no coração, mas aproveitar os ensinamentos, viver esse ensinamento, a gente, né, será santificado, né? Vai purificando tudo aquilo que não pertence a Deus e vai ali se santificando, né? A palavra de Deus que santifica, né? Que traz vida, que é uma palavra criadora, né? E por isso receberás em recompensa um esplendor eterno, né? A recompensa eterna, né? Produzido por minha palavra, olha só. A palavra criadora, né? Fazendo de outra maneira, a tua alma receberá um vazio. Então, fazendo de outra maneira, não conservar no coração, não guardar a informação, não prestar atenção, não aproveitá-la, não viver, não pôr em prática, a gente não vai receber o quê? Nada. Né? A palavra não vai criar por pôr em disposição da alma, por a alma não estar ali, né, de coração, ali prestando atenção, atenta, vivendo, estimando aquela palavra, amando, né, tendo zelo por essa palavra, que é o próprio Deus, né? Então, se a gente não der essa atenção e não vivê-la, não vai formar a vida, né? A gente não vai receber essa palavra que cria, né? Que transforma, que dá vida. Então, a gente vai receber o quê? Nada, né? Um vazio, né? Então, os frutos daquela palavra não vai, né? A gente não vai tomar os frutos da palavra, né? Então, vai ficar vazio. É assim, tipo, você entrou no vidro e saiu no outro, nada foi formado ali, né? Então, continua a alma vazia, né? E ficarás devedora de mim, olha só, meu Deus. Trecho 51. Jesus veio esta manhã, mas sempre em silêncio. Eu estava contentíssima por ter a meu tesouro Jesus, porque tendo a ele, tinha todos os meus contentes. Então, tendo Deus, nós temos tudo, né? Ele é o nosso contente, todos os contentes, a alegria, meu Deus, ele é tudo. Então, tendo ele, temos tudo, não precisamos de mais nada. Ele é toda a nossa alegria. Ao vê-lo, compreendia muitas coisas de sua beleza. Então, ele é a luz que nos ilumina, né? Além de ser a nossa alegria, o nosso contente, né? A nossa vida, ele é a luz que ilumina a alma, que ilumina, né, nosso ser, a nossa mente, né? Que além de nos iluminar, é a nossa, como é que eu posso dizer? Através, né, dessa luz a gente passa a conhecer cada vez mais, né, esse Deus incrível, né? Conhece cada vez mais da beleza, do seu amor, da sua santidade, né? Da bondade de Deus, da misericórdia. A gente passa a conhecer, né? Cada vez mais que a gente vai tendo essa relação com Deus, essa intimidade, essa vida com Ele, né? Além da gente ter todos esses contentes que a Luísa fala, né? A gente tem, mesmo ali diante das cruzes, dos sofrimentos, a gente interiormente temos esses contentes, estamos em paz e felizes, né? E iluminados, né? Do conhecimento de Deus, entendendo a Deus, entendendo o pensamento de Deus, o propósito dele, o que ele quer, conhecendo, né? Como ele age, como ele pensa, o que ele quer. Então, meu Deus do céu, né? Jesus é tudo, 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 meu Deus. Mas como era tudo por meio da inteligência, olha só.
Então, assim, né? Tudo que ela compreendia, né? Tudo que a gente compreende, a gente sabe, né? Então, ele vem nos ilumina e toda aquela compreensão de quem é Deus, né? Do que ele quer, do pensamento dele, dos propósitos dele, da vontade dele. É tudo por meio da inteligência, né? Toda essa compreensão, né? E por via de comunicação intelectual, né? Que é ali a ciência infusa, né? É o que a gente vive, né? A vida na divina vontade, né? Tudo por meio da inteligência, né? E a comunicação intelectual, né? Através dos conhecimentos. Por isso a boca não sabe expressar nada, é verdade. Não só sei que é difícil, né? A gente colocar em palavras, né? O que a gente entende ali, né? Que Jesus fala, né? Ali através da inteligência intelectualmente ali, né? A gente entende tanta coisa, mas encontrar as palavras por para fora é bem difícil de expressar mesmo, né? Por isso, melhor faça o silêncio. Então é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, às adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, então a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do texto do tema 40, Livro do Céu, volume 2, o trecho 50 e 51. 30 de julho de 1899. Sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus, segundo o seu costume, fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias. E meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem, porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma, pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo e nem com Deus. Aqui é uma situação bem difícil, né? Aqui nesse, porque a situação do ser humano sempre foi, né, de olhar, de ver o ato das outras pessoas, né? Porque eu mesmo, às vezes, muitas vezes, já olhei, né, para esse lado, de ver, olhar para as pessoas, sim, tá pensando em mim mesma, né? Antes de conhecer essa verdade, né, do livro do céu, a gente faz muita coisa, né, com nossos olhos, com os nossos pensamentos. Julga demais, né?
tem o hábito de julgar, de estar atento à ação das outras pessoas. E o que Jesus vem nos mostrar aqui, que que o meio mais seguro da gente agradar a Ele, né? De estimar a palavra dele, é não olhar em absoluto o que as pessoas fazem, porque o que nós vamos aprendendo no conhecimento do livro do céu, a gente vai ser esse juiz, mas um juiz de falar a verdade, né? De olhar para a pessoa, para o irmão, para a atitude dele, por a maneira que ele vive, né? Assim faz, que ele age, mas nas coisas, nos pontos errados, a gente vai querer olhar para ele, mas querer que ele aprenda a verdade, né? Mostrar para ele a verdade, para não estar pensando só no julgar, de ficar falando, né? Apontando o dedo. Não é isso a nossa maneira, a partir do momento que conhecemos a verdade do livro do céu, a palavra de Jesus, né? Que ele quer que a gente tenha consideração, que ele fala que a gente tem que ter, que a gente não é reto. Se a gente julga o irmão, a gente não está sendo reto nem com a gente, e nem com o próximo, e nem com Deus. Então, nós não devemos julgar, mas devemos ensinar a verdade, mostrar a verdade, a atitude da pessoa, que se ela está errada, mostrar para ele o caminho da verdade, né? Do que está certo, a maneira de agir, do como agir para viver na verdade, né? E alcançar a verdade de Deus, e Deus, agradar a Deus, né? Agradar na palavra dele, esse que ele vem nos mostrar ele falou que é ter estima a palavra, para que a gente possa ter essa estima da palavra, mostrando, só indicando, mostrando, ensinando essa palavra, essa verdade, né? Para que as outras também possam conhecer e a gente ó, vê essas pessoas como alma, como seres amados de Deus, né? Não, sim, de qualquer maneira, né? Depois disso, lhe diz: meu único bem já faz tempo. Aí ela diz para ele: depois disso lhe diz: meu único bem já faz tempo que não me dá nem sequer um beijo. E assim nos beijamos. E querendo me corrigir, quase adicionou: minha filha, o que te recomendo é conservar a estima da minha palavra, né? Como está falando aí. É estimar a palavra. Quando a gente estima a palavra, a gente vai querer com essa. Eita, aqui, conservar, cadê? Minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minha palavra. Estimar, né? Amar, aceitar, viver a palavra com amor, né? Com o próprio amor de Deus. Porque minha palavra é eterna e santa, como eu mesmo, né? A palavra é o mesmo, é o próprio Deus, né? O próprio Jesus. Então, ela é eterna, santa, como ele é santo, porque ela é a própria vida, é o verbo, que é a palavra, é o próprio Deus, né? E conservá-la em teu coração e aproveitá-la, terás tua santificação e por isso receberás em recompensa um esplendor eterno produzido por minha palavra. Então, o que é que devemos fazer, né? Quanto agrada a Deus quando nós estimamos essa palavra, amamos essa palavra, porque está amando o próprio Deus, porque ela é santa e eterna, e ela nos santifica, né? Através dessa palavra é que nós, quando nós aproveitamos, amamos, trazemos, conservamos em nosso coração, o nosso coração será transformado, as nossas atitudes serão transformadas, o nosso pensamento será transformado, a nossa alma vai ser transformada, moldada. E aí, então, essa palavra vai nos trazer essa santificação do próprio Deus. E por isso receberá, né? A gente vai estar recebendo a sua própria recompensa, né? Em esplendor eterno, né? De ter do próprio Deus em nós. Quando temos essa estima por essa palavra
que é o próprio Deus, produzido por que produz pelas palavras de Jesus, né? Fazendo de outra maneira, tua alma receberá um vazio e ficará devedora de mim. Então, se a gente não estima a palavra, não traz ela para o nosso coração, não vivemos ela nas nossas atitudes, na nossa vida, então ela vai trazer no nosso coração, né, vai ficar esse vazio. Porque a palavra para nos preencher, para preencher toda lacuna, é com a palavra, porque a palavra molda, a palavra dá vida nova, a palavra transforma. Então, se nós não vivemos nessa estima verdadeira da santificação pela palavra de Deus, a gente torna-se essa pessoa devedora do próprio Deus. Nós vamos estar devendo para Deus. Não temos a estima a Ele, então, porque essa palavra veio para quê? Para nós, para mim, né? Para que eu viva e estima essa palavra. E possa eu ensinar, né, para essas pessoas que tiveram as atitudes erradas, porque nós podemos ensinar o caminho, dando a luz para essas pessoas, sendo luz para essas pessoas. Quando a gente estima, tem a palavra no nosso coração e na nossa boca, nos nossos atos, nossas atitudes, né? Aí a gente vai ser essa luz para ensinar e mostrar a verdade, não julgar, mas sim mostrar a verdade, o caminho da verdade, o caminho que agrada a Deus. É esse que é o que Jesus quer para nós. O trecho 51, 31 de julho de 1899. Jesus veio esta manhã, mas sempre em silêncio. Eu estava contentíssima por ter o meu tesouro Jesus, porque tendo-o a ele, tinha todos meus contentamentos. Ao vê-lo, compreendia muitas coisas de sua beleza, de sua bondade e demais. Mas como era tudo por meio da inteligência e por via de comunicação intelectual, por isso a boca não sabe expressar nada. Por isso melhor faço silêncio. Porque aí ele vem nos mostrar aqui que a gente aprender nesse que para mim está sendo meio difícil, né? Aprender esse contemplar Jesus com o nosso intelecto, né? Com a nossa inteligência, conversar com Jesus com a inteligência, contemplar a sua beleza, né? Os atos de Jesus, a bondade de Jesus, só com a mente. Isso dá, né, como ela falei, que ela trouxe, só de estar perto de Jesus, né, no seu intelecto. No seu intelecto, dar contentamento à alma, né? Nós vamos estar esse contentamento de contemplar Jesus, a paz de Jesus, o amor de Jesus, os atos dele que ele fez aqui na terra, o porquê, né, o para quê de tudo que ele sofreu, o sofrimento dele, a dor de Jesus, o sangue dele derramado, a gente contemplar tudo na inteligência, sem falar, né, sem abrir a boca para expressar nada, mas sim só no intelecto. É uma graça muito grande quem aprende, né, quem recebe esse dom de contemplar a presença de Deus, os feitos de Deus, o amor de Deus, através da nossa inteligência. É uma graça dada por Deus. A gente manter a boca fechada no silêncio, mas olhando e vendo Deus, as ações de Deus ao nosso redor e conosco, junto com a gente também, né? Amém, Filho de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, eu sou nada, Deus é tudo, Pai, te amo. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, o amor, os louvores e as reparações.
por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, em tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma e dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Eu fiz um pedaço ontem da meditação e não consegui continuar, né? Então vou continuar. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus segundo seu costume, para fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais. Um julgamento humano esse aqui, né? A pessoa que se sente superior aos outros a ponto de julgar os outros. Então ela se vê perfeita, assim, no modo de falar, né? Ela se vê superior, né? E os outros, ela vê falhos, inferiores, pequenos. Então, é um julgamento que vem dessa soberba da pessoa, uma necessidade dela se sentir superior, então ela rebaixa os outros por meio do julgamento, por meio da crítica, né? Ela se sente imponente diante disso, né? Com poder diante disso. Então, é uma coisa muito perigosa. Então, esse julgamento que está sendo falado aqui não é um julgamento divino, é um julgamento humano e que vem também assim, de uma fonte de pecado, que é a soberba, né? Sem olhar as próprias, tá vendo? Então, a pessoa ela não está preocupada com a verdade, ela está preocupada tão somente em julgar, em massacrar os outros, certo? Para que às custas disso ela se sinta melhor, ela se sinta elevada, né? Porque se ela estivesse realmente preocupada com a verdade, ela olharia não só os atos dos outros, mas também os atos dela mesma, né? Para reconhecer o erro dela, para se corrigir, para reconhecer a falha dela, mas ela nunca olha para si mesma. Então, ela já se vê muito perfeita, ela já se vê muito boa, ela não quer aceitar a correção. Então, tem pessoas que são assim, que não querem de jeito nenhum aceitar correção, aceitar ser corrigido, que não quer mudar nunca a sua conduta, não quer mudar a sua vida. Então, por mais que se tente mostrar para a pessoa a verdade, né, ela muitas vezes se encontra ali fechada e é muito difícil, então, de fazer com que a pessoa ela busque a verdade, né, daquilo que ela é, né, e daquilo que os outros são e também daquilo que o próprio Deus é, né, daquilo que o próprio Deus, né, tem feito, tem mostrado, né, que é todo o seu amor, né, e o amor de Deus por nós, né, como diz São Paulo, que constrange, nos impele sempre, né, a melhorarmos, nos impele sempre a darmos mais para Ele, né, a sermos mais para Ele, né, então a pessoa precisa se abrir a essa verdade. Mas a soberba não permite a pessoa se abrir a essa verdade, sem olhar, por isso que diz, né? Sem olhar as próprias falhas. E meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem. Então aqui Jesus está falando
ainda na santidade humana, quer dizer, então, nesse contexto aqui, Jesus não está considerando, tipo, a bilocação dele na pessoa, certo? Por isso que ele está advertindo aqui a Luísa, né? Ela tá bem no comecinho ainda. Ele está advertindo ela sobre isso, sobre esse perigo que é uma realidade da santidade humana, né? Porque as pessoas podem começar a olhar, a pensar, a julgar, né? E elas podem dar vazão à vontade humana delas, ao achismo delas, à forma delas verem, à forma delas julgarem a situação, né? E não dar vazão a Deus, a divina vontade, né? Que nos permite conhecer, então, aquilo que Deus manifesta sobre as situações, né?